Graça e paz, meus amados. Que bom estarmos retornando à Escola Bíblica Dominical, uma escola que eu sempre digo que é uma beneficiadora para aqueles que são servos do Senhor, para que nós possamos aprender cada vez mais. E sempre o pouco que nós aprendemos, ele fortalece as nossas vidas, ele nos prepara para esse mundo ao qual nós estamos vivendo e esse estágio que nós estamos passando aqui, na qual nós estamos vendo que Jesus está muito próximo de voltar. Uma coisa eu tenho ouvido de algumas pessoas dizendo que as coisas voltarão ao normal. Eu não creio nisso. Pelo que a Bíblia diz, nós precisamos viver esses momentos e isso deve nos alegrar. É verdade, em tudo devemos dar graças. E esse é um motivo de nos alegrarmos, porque quando nós vemos esses sinais acontecer, é justamente os sinais da volta de Jesus. Então, ficar com essa expectativa, com essa esperança, nós sabemos que nós iremos passar por esse processo que estamos passando, irão surgir outros processos, mas tudo isso faz com que nós venhamos exercitar a nossa fé diante do Senhor, crer nele e sabendo que tudo será superado nele. Então vamos estar orando para que nós possamos entrar na lição a qual nos foi proposto na Escola Bíblica Dominical, uma vida com propósitos, e nós estamos na 28ª lição, a qual tem como tema Isso Leva Tempo. E nós vamos entender por que o autor está falando isso e qual o significado dessa lição. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelo Senhor ter permanecido, Senhor, conosco nesse momentos tão difíceis que o mundo inteiro está passando, em que nós podemos ver, ó Pai, o Teu manifestar, o Teu agir em nosso favor, e é por isso que nós te agradecemos, Pai. Então, nesse momento desta lição, nós queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor continuamente abra nossa mente, nossos corações, para que nós possamos guardar a Tua palavra e exercitar, Pai, no momento a qual nós precisarmos. Então, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, amados, esse livro nós sabemos que ele tem verdadeiramente um grande propósito para o povo de Deus e que nós devemos entender que a nossa vida também tem um propósito no reino, a qual o Senhor nos chamou para que nós venhamos fazermos parte e, na verdade, para vivermos eternamente com Ele. E ele colocou aqui, o autor, o tema dessa lição, da 28ª lição, Isso Leva Tempo. Agora, por que isso? Se eu pegar esse tema e englobar ele em várias situações, nós vamos ver que nós temos várias opções para isso, para podermos falar que isso leva tempo. Mas o autor ele tem um propósito nessa lição, a qual nós retornarmos para a 23ª lição, ele fala assim, como crescemos? Aí já começa a entendermos o que ele quis dizer nessa lição de hoje. Como crescemos? Para isso leva tempo. E isso ele quis dizer o seguinte, que para nós chegarmos à maturidade, não existem atalhos. É o que muitas pessoas estão pensando que é desta forma e agindo dessa forma. Não existe atalho, amados. Tudo se tem um processo. Nós vamos entender qual é o processo que o autor está falando para nós nessa lição e como nós devemos entender biblicamente o que Deus quer dizer. Ele usou como texto bíblico o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, o verso 1, ou seja, um livro poético e um verso muito conhecido, que nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Tempo para tudo, versículo 1 do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, amados, é dessa forma, não é da minha forma, não é da sua forma. Por mais que nós estivermos reunidos com um grupo bem grande ou pequeno, não é da forma de ninguém, é da forma de Deus. E para nós crescermos, isso leva tempo. Você consegue entender de que se nós fazermos uma analogia a respeito de um fruto, ele é amadurecido forçadamente, você já percebeu quando nós temos o paladar de uma fruta e quando nós estamos desejosos de degustar ela, nós pegamos e quando nós a comemos e quando nós percebemos que ela foi amadurecida forçadamente, nós entendemos que
Não foi algo natural. Nós conseguimos perceber isso. Agora, quando nós deixamos que o fruto amadureça na árvore, no seu tempo determinado para a colheita, e quando nós colhemos ele e nós desfrutamos, nós conseguimos degustar e entender verdadeiramente o sabor daquela fruta. Então, o que eu quero dizer com isso? O que o autor quis dizer com isso? Que não adianta nós querermos nos amadurecer forçadamente, ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. O meu ministério, o seu ministério, ele tem um tempo determinado por Deus, desde a eternidade e para a eternidade. Então, nós precisamos, muitas vezes, não ficar ansiosos, não ficarmos inquietos, não ficarmos impacientes. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, sabemos que o tempo dele não é o nosso tempo, para que as coisas venham a acontecer. E isso leva tempo. Consegue entender o que o autor quer dizer? Então, não adianta nós queremos arrumar atalhos. Nós estamos vendo muitas pessoas obterem, entre aspas, sucesso com títulos, principalmente de pastores, e que não têm conhecimento nenhum, que estão vazios dentro de si e que estão pregando aquilo que não é verdade, ou seja, aquilo que não está na palavra do Senhor. Então, quando eu não tenho conhecimento, quando você não tem conhecimento, nós ficamos perdidos. Por isso que se faz necessário nós estarmos exercitando a escola bíblica dominical, praticarmos a escola bíblica dominical. Evidentemente que a presencial ela é muito mais produtiva, porque nós estamos ali, nós podemos colocarmos algumas dúvidas, provavelmente tirarmos algumas dúvidas naquele momento ali mesmo, caso a gente não saiba, sabemos que algum outro que ali estiver pode tirar a dúvida, e é esse o objetivo interessante. Então, mesmo nós não estando aqui fisicamente próximos um do outro, mas que nós possamos entender. E o que eu quero que você mais entenda, amado, é não ficarmos aqui olhar por olhar. O tempo é curto, eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível para que não fique algo nenhum cansativo. Vou tentar ser dentro no máximo 10 a 15 minutos, colocar algumas pautas aqui e que você possa ficar à vontade, que você possa interrogar, que você possa, se houver alguma dúvida, tirar sua dúvida. Se quiser colocar alguma questão para que nós possamos interagir, que seja assim, dessa forma, porque não adianta eu estar aqui desse lado e você estar do outro lado e nós não interagir a respeito disso. Então, quando o autor ele falou isso leva tempo, e aqui nós já voltamos atrás na 23ª lição, pegamos o tema de lá, falamos como crescemos. Na lição 26ª ele fala assim, crescendo por meio da tentação. Olha que coisa interessante. O que o autor quer dizer com isso? Nesse momento em que nós estamos vivendo, é que nós demonstramos aquilo que nós temos aprendido com Deus, confiar somente nele. Não confiar na nossa força, na nossa inteligência, ou seja lá o que for, e deixando Deus de lado, de forma alguma. Nós devemos confiar e estar baseado somente naquilo que Deus tem nos ensinado. Então, quando vier as tentações, quando vier os momentos difíceis, quando vier as adversidades, nós precisamos exercitar aquilo que Deus tem nos ensinado. E Ele nos chamou para sermos fortes nele. Então, eu pergunto a qualquer ser humano e em qualquer lugar do mundo, quem iria imaginar que nós passaríamos por esse processo em 2020? Ou seja, mais um sinal da volta de Jesus. E nós não passamos definitivamente por esse processo, porque existe-se a pesquisa de que ainda estão se aumentando a questão da Covid, tanto na questão do momento que a pessoa está com o contágio, quanto as mortes. Então ainda não terminou esse processo, mas Deus continua no controle, tudo está no controle dele. Então, meus amados, o que virá daqui para frente? Se nós, ninguém sabia o que iria acontecer em 2020, o que vai acontecer daqui para frente até a volta de Jesus? E que eu digo que está muito próximo. Então nós não sabemos. Então, quando nós voltamos para a lição, nós precisamos entender, nós precisamos sermos maduros, nós precisamos chegarmos à maturidade, mas sendo maduro, ou seja, com conhecimento, porque existe um ditado falado pelo mundo que nós vemos que tem lógica, quando fala assim, quando nós pensamos que aprendemos tudo, aí que nós entendemos que não aprendemos foi nada, porque não tem nenhum ser humano neste mundo
que conhece todas as coisas e que vai conhecer todas as coisas. Porque o único que pode conhecer e que conhece é o nosso Deus, o soberano. Ele é o autor da ciência, ele conhece toda a ciência. Antes de qualquer medicamento chegar, qualquer injeção chegar, ele já conhece tudo. Ele já conhece tudo. Então, nós precisamos entender isso, não precisamos de atalho. Faça gradativamente aquilo que Deus tem colocado diante de você para que você possa exercitar e chegar realmente no seu ponto, no seu ministério, com conhecimento e com causa de conhecimento dentro do Evangelho. Então, eu quero partir aqui para outro tópico, para ele falar assim, por que demora tanto? Parece que demora, não é verdade? Aí a gente vai lá para o texto da Epístola de Pedro, ele fala que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Então, meu amado, para Deus não tem hora, não tem tempo, para Ele é tudo a eternidade, tudo está sob o controle dele. Então, por que ficarmos ansiosos? Por que querermos levarmos títulos que nós não estamos nem recebendo de Deus para conduzir o ministério? Para que isso? Se aquele que louva, louva. Aquele que limpa a igreja, que limpe. Aquele que recepciona, que recepcione. Aquele que pregue. Aquele que dá a aula, que dá o estudo. Em Coríntios fala isso, cada um tem o seu ministério, então não adianta nós ficarmos impacientes, queremos abraçarmos tudo, porque não vamos conseguir, ou seja, vamos deixar tudo sem terminar e não vamos fazer nada por completo. Então, aí ele fala, por que demora tanto tempo? Ele fala assim, o nosso aprendizado é lento. Por que ele é lento? Você já percebeu de que quando nós estudamos uma lição, lemos um livro, aprendemos alguma coisa, e quando nós novamente temos a oportunidade de repetir essa mesma lição, de aprender um pouco mais, você consegue perceber que nós aproveitamos conteúdos diferentes da primeira vez? E assim vai ser sucessivamente quando acontecer a segunda, terceira, 20ª vez e por aí vai. Ou seja, nós sempre temos algo para aprender, sempre temos algo para aprender. Então, quando nós aprendemos dentro da palavra do Senhor, por isso que ele fala que nós precisamos estarmos se apresentando a Ele como um obreiro aprovado e que não tem com que se vergonhar e que maneje bem a palavra do Senhor. Se eu não conheço a palavra, se eu não manejo bem a palavra do Senhor, meu amado, eu não sou um obreiro aprovado, eu não tenho como me apresentar, eu vou ser envergonhado, porque o mundo está aí estudando coisas contra a verdade do Senhor, que se eu não tiver uma estrutura, um conhecimento, tudo vai por água abaixo. Aí eu volto a repetir o tema da lição. Isso leva tempo, mas um tempo que o Senhor determina na nossa vida, que basta que nós venhamos fazer a nossa parte, porque é de Deus, já está feito desde a eternidade. Então, ele fala assim que nós temos muitas coisas a desaprender. E eu achei interessante esse tópico dentro desse tema, por que demora tanto tempo, pela questão do seguinte, você já percebeu quando as pessoas, quando nós viemos de berços que na verdade não são evangélicos, e nós temos uma criação diferente. Algumas pessoas nascem no espiritismo e outras situações mais no catolicismo e acaba fugindo do verdadeiro conhecimento da palavra. Então, o que isso deve acontecer? Nós precisamos realmente desaprender. E tem muitas pessoas que não querem dar o braço a torcer, porque minha família é assim, porque... E essas pessoas começam a trazer algumas coisas como defesa, ou seja, por exemplo, não, porque os meus pais sempre estão bem, eles sempre foram ricos, sempre... Isso não é o suficiente para a salvação, amados. O único e suficiente propósito para que nós possamos entender a questão da salvação está em Cristo Jesus, em reconhecê-lo. Então, é por isso que nós estamos precisando aprender aqui, para que nós possamos levar esse evangelho àqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus e encontram a vida. Então, nós temos muita coisa a desaprender, ou seja, não adianta ficar batendo no peito, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu posso, porque eu faço, nada disso. Nós devemos sermos humildes diante do Senhor e deixarmos Ele agir em nossas vidas. Outro ponto que ele fala assim, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Por quê? Porque gera uma mudança e envolve algum tipo de perda,
Quando a gente está perdendo alguma coisa e que nós ainda estamos nesse mundo aqui, nós estamos achando que estamos perdendo grandes coisas, mas na verdade não. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado para que nós possamos viver uma coisa nova. Nós precisamos sermos verdadeiramente novas criaturas e não voltarmos ao velho homem. Isso que Deus quer de cada um de nós. E sermos, meus amados, um novo homem é sermos humildes, é sermos exemplares diante do Senhor, é não entristecer o Espírito Santo, é obedecer os seus mandamentos, os estatutos, fazer tudo aquilo que Ele nos ordena. É difícil? Para esse mundo, nesse mundo é difícil, mas vale a pena, porque esse estágio aqui vai passar, a gente tem que entender isso, a gente não vai ficar eternamente aqui, isso vai passar. Então, vou voltar para o tema aqui, para nós alcançarmos essa maturidade, esse conhecimento, isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Então, por isso que quando nós vemos uma pessoa, um novo convertido, ele é um novo convertido, ele é um neófito, mas, por exemplo, ele vai ter várias coisas que ele precisa entender, que ele precisa largar. Então, muitas vezes nós estamos apontando e criticando e falando, poxa, essa pessoa já está convertida, fala que é um cristão, mas está xingando, está fumando, está bebendo. Meus amados, tudo tem um processo, Quando se trata de conversão, nós entendemos o seguinte: convertido, as velhas coisas vão ficar para trás, mas as coisas incomodam o homem. Ou seja, as coisas do mundo não quer deixar verdadeiramente ele viver essa conversão, mas o Espírito Santo incomoda e a pessoa começa a largar tudo isso. Mas não adianta eu e você ficarmos apontando. As coisas acontecem. Quantas pessoas estão aí levando o Evangelho do Senhor e se contar o seu testemunho, o que aquelas pessoas fizeram, pessoas não acreditariam de que ela hoje seria um servo do Senhor. Então, assim como essas pessoas estão passando por um processo de conversão, nós também precisamos trabalhar nossas vidas. Nós precisamos trabalhar o nosso ministério e isso leva tempo. Então, para que eu possa terminar aqui, eu falei que seria bem sucinto, ele coloca assim: não se apresse, não se precipite. Na vida espiritual também existem as estações. Todo ano não tem as estações, nós não vivemos as 4 estações. Tudo tem o seu tempo, nós também temos o nosso tempo, nós também temos as nossas estações. Então, viva cada tempo, vai aprendendo, vai aprimorando, vai melhorando cada vez mais aquele que você tem aprendido com Deus e alcançando o objetivo maior que Ele colocou na sua vida. Tá bom? Então, que Deus possa continuar lhe abençoando. Eu espero que nós possamos termos lido pouco, mas ser o suficiente para que nós possamos aprender um pouco mais. E fica aberto aí para qualquer pergunta, para qualquer comentário. Se tiver que realmente falar assim, olha, eu não concordei com certas coisas, nós estamos aqui totalmente para isso, para ficarmos à vontade com isso, tá? Então sinta-se à vontade, estamos juntos e logo, logo, isso vai passar, mas que vai melhorar, eu não creio não. Eu creio naquilo que está na Bíblia. As coisas vão acontecer, os sinais vão acontecer, o que está por vir eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas Deus já sabe. Mas o que mais importa é que Ele continua no controle. Então eu vou terminar aqui com o verso 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, um livro que nós sabemos que se chama também Os Poéticos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de uma lição em que nos edifica muito, Senhor, o conteúdo da Tua Palavra e aquilo que nós devemos entender. O tempo está sob o Teu controle, Senhor, e não está sob o nosso controle. Então, Pai, que nós precisamos entender que nós devemos esperar em Ti, confiar em Ti, que as coisas vão acontecer conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. É o nosso agradecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e estamos juntos.